A gravação. Ok, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Tinkercad e a gente vai dar andamento, né? Então, só para mostrar para vocês, o Tinkercad tem essa parte de circuitos que nós estamos trabalhando, mas ele também tem aqui projetos 3D. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar um pouquinho aqui, né? Então, por exemplo, eu venho aqui criar, clico em criar, eu posso fazer ou um circuito ou um projeto 3D. E esse projeto 3D tem várias figuras geométricas. Então o legal desse software aqui é que daqui a pouco vocês vão estar desenvolvendo o que eles chamam de maker mesmo. Você vai criar um projeto, por exemplo, eu quero criar um carrinho controle remoto. Então toda a parte de desenho, de design dele pode ser feita aqui. Aí daqui a gente manda para a impressora 3D, ela vai imprimir isso em 3D ou vai cortar no laser. E daí você vai colocar o circuito que você criou nesse carrinho para ele ser controlado pelo seu celular, pelo computador. Então dá para fazer desde a concepção que é na mente, né, até toda a criação do projeto dá para ser feito com esse software aqui da Autodesk, o Tinkercad. Tem outros também, mas esse é legal porque ele é gratuito, né, e é bem simples para começar a usar e vocês já estão conseguindo dominar a grande parte dele. Então agora dando andamento, a gente vai aqui, né, criar circuitos. Então hoje, depois de tudo que foi visto, vocês já viram alguns componentes, né, os principais, já viram como testar eles, como montar na matriz de contato, né, montar no físico também. Então hoje a gente vai estar entrando na parte da programação. Aí tem alguns microcontroladores aqui, o microbit, né, mas nós estaremos começando com o Arduino. Então clico aqui em Arduino e trago ele para cá. Então só para explicar o que é o Arduino, né? Essa plaquinha aqui, o pessoal, ela é o seguinte, quem desenvolveu, foi desenvolvida na Itália lá e tal, e o cara que desenvolveu ela, o pensamento dele era o seguinte, né? A parte de programação, ela sempre foi um negócio muito misterioso, muito místico, né? Então às vezes você tem uma ideia, mas para você conseguir colocar aquela ideia no circuito e fazer uma programação, era muito difícil. Então o que esse pessoal fez, né? Eles pegaram e começaram, a ideia deles era o seguinte, nós precisamos fazer um dispositivo que ele seja tão fácil de programar a ponto que a minha avó consiga programar ele. Então foi com esse conceito, com essa ideia que foi criado o Arduino. Então ele é um sistema, né? Não é só a placa que chama Arduino, é todo o conjunto. Então seria a placa, mas toda a linguagem de programação que envolve ele, que é a plataforma Arduino que eles chamam, né? A plaquinha é uma das partes dessa plataforma. E daí nessa placa aqui, deixa eu aumentar um pouco ela para vocês verem, ela tem o seguinte, né? Olhando assim, tem esse daqui que é o microcontrolador, que é o cara que pensa mesmo na placa, né? Ele que é o que controla tudo. E a gente pode fazer uma analogia com o nosso cérebro, né? Então isso daqui seria praticamente o cérebro, né? O conjunto é o cérebro. E ele tem vários, tem a parte das alimentações aqui embaixo, né? Onde vocês têm o VIN, o GND, 5 volts, 3 volts, o reset, né? Esse IOREF, né? Tem a IO de referência, que a gente não vai usar tanto. Aqui eu tenho as entradas analógicas, que a gente vai explicar o que é. E aqui, esses pinos aqui, que eles chamam de pinos digitais, é o seguinte, são as portas com as quais o Arduino conversa com o mundo externo, né? Então, por exemplo, fazendo uma comparação com o nosso corpo. O nosso corpo, a gente tem o nosso cérebro. Só que o cérebro, para ele se relacionar com o mundo externo, ele precisa dos nossos 5 sentidos, né? Daí vocês lembram que os 5 sentidos é o tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão. Então o que acontece? O Arduino, para ele conseguir enxergar o mundo externo e para atuar no mundo externo, ele precisa dessas coisas. Então, por exemplo, né? Eu quero saber se está muito escuro. Então eu tenho que ter um sensor aqui que vai mostrar para ele se está claro ou escuro. Eu quero saber se está muito quente. Quando você quer saber se está temperatura dentro do ônibus, está quente ou está fria, ou a temperatura da água para tomar banho, você abre lá o chuveiro, antes de entrar você coloca a mão debaixo dele, daí você sente a temperatura, mas sente em relação ao que? Ao seu cérebro. Então o que ele vai fazer? A mão você colocou lá na água,
ele sente essa temperatura, compara com o padrão de referência que tem dentro do seu cérebro, e daí se tiver quente ele vai abrir mais a água, se tiver frio ele vai fechar um pouquinho mais. Então o Arduino ele vai estar fazendo isso. Tudo que a gente faria com o nosso cérebro e o nosso corpo é o que essa placa vai estar tentando fazer. Então tem várias coisas, mas o que acontece? Ele só vai fazer aquilo que a gente mandar ele fazer. Como? Através da programação que nós vamos estar passando para ele. Tá? Então basicamente é isso, assim que vai funcionar. Vamos dar um exemplo aqui bem inicial. Por exemplo, nós temos aqui o Arduino e eu quero que ele acenda um LED. Acenda um LED, apaga e depois acende de novo. Ele vai ficar acendendo e apagando o LED. Então eu tenho o Arduino, aí nós vamos pegar o LED que vocês já viram como funciona, né? Então a gente vem aqui, pega o LED, traz ele para cá. Vamos fazer o seguinte. Aí para acender o LED, vocês viram que precisava do quê? Eu tenho a perninha dele que é a positiva, que é o anodo, que é essa tortinha, e tem a negativa, que é o catodo. O Arduino aqui, ele tem esses vários pinos, como nós já falamos, né? Aí o que acontece? Ele tem aqui embaixo o GND, que é o negativo dele. Então se eu fizer o seguinte, ó, pegar aqui um GND, clico aqui, trago ele para baixo, fazer a curva, né? E vou colocar no negativo do LED. Clico aqui, trago aqui no negativo do LED. Tá? Aí essa cor aqui a gente vai fazer ele preto, né? Que é aquele padrão que nós vimos, que o negativo normalmente é preto. Aí podemos puxar o LED mais para... Deixa eu ver aqui como ficar. Não, deixar torto assim. E daí eu vou usar uma saída do Arduino, né? Então vou usar, por exemplo, o pino 12. Então eu clico aqui no pino 12, trago para cá, clico, trago aqui. Depois dá para melhorar isso, né? Trago para cá e ligo aqui. Esse daqui, como é o positivo, a gente vai colocar na cor vermelha. Legal. Então daí o que acontece? Ó, a gente tem aqui uma ligação. Só que se ligar não vai acontecer nada. Vamos botar para simular para vocês verem. Iniciar a simulação. Vocês viram que o LED continua apagado e não está acontecendo nada. Por quê? Mesmo o Arduino estando funcionando. Tá vendo que aqui tem o LEDzinho da placa verde mostrando que ele está ligado. E esse daqui que ele está trabalhando. Mas o LED continua apagado. Daí vamos parar aqui, ó, vocês vão ver que esse LED apagou e aqui também. Então agora ele está desligado, o LED está apagado. Se eu ligar, ele continua apagado. Por quê? Porque ele recebeu as ligações, mas ninguém falou para ele o que ele tem que fazer. Então ele vai ficar parado lá, tá ligado, mas ele não sabe o que fazer. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai explicar para o Arduino o que ele tem que fazer. Como que nós fazemos isso? Através de um código. Então a gente vem aqui em código, e ele vai aparecer um código aqui. Aí eu vou pegar, apagar tudo que está ali, jogar para a lixeira. E vamos falar o seguinte, ó. O que nós queremos que ele faça? Nós vamos querer que ele pegue esse pino 12 aqui e mande um sinal para acender o LED. Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos achar aqui, definir pino. Eu pego esse daqui, trago para cá. Fala assim, que eu quero que ele defina o pino 12. Qual pino? Pino 12. Daqui é parecido com o Scratch que vocês trabalham. Pino 12 como baixo. O baixo é 0 volt, então ele vai estar apagado. Depois, o que eu vou querer que ele faça? Que ele venha, deixa eu achar aqui, ele vai controlar, não. Ele vai aguardar, né? Aí ele vai aguardar, coloco aqui, que são na parte dos controles, né? Ele vai aguardar 1 segundo. Aí depois de 1 segundo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse mesmo pino que foi definido como baixo e vai colocar ele como alto. Então eu vou vir aqui no pino 12. Vamos lá, aqui, pino 12. E vai colocar como alto. Depois disso ele vai voltar para fazer o controle. Ele vai aguardar aqui, mais 1 segundo. Tá. Então vamos ver se agora vai funcionar, hein? Vamos fechar aqui o código. Vamos ver. Então o que a gente falou, né? Ele vai começar com o LED apagado, daí espera 1 segundo, acende ele, espera 1 segundo e apaga. Então vamos ver se dá certo a simulação. Iniciar a simulação. Conectou, acendeu, apagou. Acendeu. Tá, então ele está fazendo isso. Vocês estão vendo que está aparecendo um símbolozinho aqui, ó? Se eu colocar aqui o mouse, ele vai falar o seguinte, ó.
Isso aqui é porque a corrente do LED está muito alta, está 47 mA. E ele é para no máximo 20, que está escrito ali. Então, se fosse um caso real, logo ele ia estar queimando. Então, o que a gente faz? A gente para aqui a simulação. E aqui entra aquele resistor que nós conversamos nas aulas passadas, né? Então, a gente vai colocar um resistor aqui entre o LED e a fonte de energia. Esse resistor normalmente pode ser de 330 ohms, né? Então, põe 330 aqui, passa para ohm. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa linha aqui, apagar ela. Pode ser tanto na linha de mais ou de menos, né? Aí a gente vai colocar o LED, o resistor aqui, né? Clico nele, trago para cá. Eu vou ligar daqui até o resistor. Como é no menos, eu vou colocar ele em preto. E daqui do GND a gente vai sair. Vai clicar aqui para virar, né? Trago até aqui e venho para ele. Então agora vamos fazer de novo aqui. A gente vai começar a iniciar a simulação. Vocês vão ver que ele acendeu e não está mais aparecendo aquela mensagem. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo aquele código que nós colocamos aqui. Deixa eu ver se ele aparece. Ó. Ele definiu o pino 12 como uma saída e começou como baixo. Aí ele aguarda um segundo. Acende, aí aguarda um segundo, apaga de novo e volta para cá. Então ele ficou fazendo esse loop aqui. Deixa eu ver só se eu consigo puxar ele mais para cá, para a gente colocar o código junto com ele. Então agora dá para ver legal, né? Então iniciar a simulação. Então o que ele está fazendo? Iniciou, ele começa baixo, aguarda um segundo, vai para alto, aguarda um segundo, volta para baixo. Então ele está fazendo um pisca-pisca. Tá ok?